Vamos abrir a palavra de Deus. Convido todos os irmãos para nós abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 2, versículos 1 a 7. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Até aqui, irmãos, a nossa leitura. Meus amados, um dos maiores perigos, e se não o maior de todos que cercam a igreja, que o cristão enfrenta durante a sua caminhada cristã, é o de abandonar o primeiro amor. Aquela intensidade, aquele desejo ardente que todo cristão convertido, todo ser humano convertido sente no início da sua caminhada cristã. Aquele fervor, aquele desejo, aquela vontade, aquele prazer de servir a Deus. Com o passar do tempo, dos anos, corre-se o risco de a gente abandonar, esquecer, esfriar todo esse fervor espiritual. É um tema, irmãos, o perigo de abandonar o primeiro amor é um tema bastante interessante, é um tema de uma importância muito grande para a igreja, pois ele trata da essência do relacionamento do crente com Deus, o amor. É um tema muito importante, um tema bastante relevante, de uma importância muito grande para a igreja, para que a igreja fique em alerta, para que não aconteça de abandonar o primeiro amor. Portanto, irmãos, eu convido nessa noite a igreja para nós pensar um pouco sobre isso, o perigo de abandonar o primeiro amor. E o objetivo da nossa mensagem, dessa mensagem de hoje, irmãos, é despertar a nossa consciência, e nos levar, irmãos, a uma reflexão profunda, sincera, sobre a nossa relação com Deus e também com o próximo. Uma reflexão profunda, irmãos. Vale a gente ressaltar que a nossa vida, a nossa relação com Deus, a nossa espiritualidade, ela só será, irmãos, uma espiritualidade saudável se partir de um coração que ama Deus, que ama o próximo, porque trata-se de um resumo dos 10 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Tem que partir disso, irmãos.
A nossa relação, a nossa espiritualidade só vai bem, só será saudável diante de Deus se partir do amor. Então nós vamos, irmãos, pensar um pouquinho aqui nessa noite. Eu quero destacar aqui alguns pontos desse texto que nós lemos, para que a gente possa aqui, irmãos, aprender algumas lições importantes. Em primeiro lugar, eu quero observar com os irmãos aí, vamos observar, irmãos, o que diz o verso 2. O comecinho do verso 2 do texto que nós lemos, a palavra de Deus começa dizendo assim: conheço as tuas obras. Deus está dizendo para a sua igreja: conheço as tuas obras. Meus irmãos, a igreja de Éfeso, irmãos, era uma igreja muito ativa. Era uma igreja zelosa, reconhecida por sua perseverança, por sua dedicação. Era uma igreja que tinha discernimento correto das Escrituras. Era uma igreja que se desviava do mal. Você vai encontrar tudo isso no texto. Era uma igreja ativa, que chegou a julgar os falsos mestres. Era uma igreja, irmãos, fiel em muitas práticas e comprometida com a palavra de Deus. Mas, apesar de todas essas virtudes que nós encontramos aqui, todas essas virtudes, eles são advertidos pelo Senhor por haver abandonado o primeiro amor. Eles foram advertidos por Deus. Uma igreja que tinha muitas qualidades importantíssimas, porém foram advertidos pelo Senhor porque faltou o primeiro amor. Meus irmãos, o fato de que Deus conhece as nossas obras, isso deve, irmãos, nos levar a fazer um diagnóstico profundo. Isso deve nos levar a fazer uma reflexão profunda sobre as nossas obras e o serviço que nós prestamos a Deus. Porque Deus conhece as nossas obras. Precisamos levar, irmãos, refletir sobre isso, porque o que tem de gente, meus irmãos, o que tem de gente hoje dentro das igrejas, servindo a Deus com a motivação totalmente errada, não é brincadeira. Muita gente servindo a Deus, praticando todas as obras que envolvem os trabalhos da igreja, mas com a motivação totalmente errada. E a gente tem que pensar, irmãos, sobre isso. Gente que busca a Deus, irmãos, não pelo que Ele é, mas pelo que Ele faz, pensando nos seus benefícios. Gente que quer fazer de Deus o patrocinador dos seus sonhos. Serve com uma mão, mas já está com a outra estendida para receber algo em troca. Serve a Deus não pelo que Ele é, o Deus Todo-Poderoso, Criador, sustentador de tudo que existe, mas pelos seus benefícios, pelas suas bênçãos. Precisamos, meus irmãos, ter muito cuidado com isso. Porque assim como os irmãos da igreja de Éfeso, nós também corremos o risco de estar totalmente envolvido em obras, manter-se totalmente fiel à doutrina bíblica, mas abandonar o primeiro amor. A gente corre esse risco, irmãos, de estar sempre envolvido nas atividades da igreja, envolvidos, fazer tudo o que é necessário, mas com motivação errada, perder, esfriar o primeiro amor. E quando isso acontece, meus irmãos, olha só, quando isso acontece, quando a gente abandona o primeiro amor, diante de Deus que conhece as nossas obras também, Ele sabe do nosso coração, do nosso pensamento, das nossas motivações. Quando se abandona o primeiro amor, as nossas obras, perde-se o valor, e o que fazemos torna-se um ritual vazio diante de Deus. O que fazemos não passa de um ritual vazio. A nossa adoração não passa do teto da igreja, irmãos. Não tem valor nenhum diante de Deus. Meus irmãos, Deus não se agrada
se a nossa motivação para servir a Deus não for alimentada pelo amor a Jesus Cristo, pela gratidão de tudo que já recebemos, pela salvação de Cristo, se não for essa a nossa motivação para servir a Deus, está errado, irmãos. Deus não se agrada, Deus não aprova esse tipo de serviço, Deus não aprova esse tipo de adoração. Todas as nossas atividades, incluindo a nossa adoração, não terá sentido se não partir de um coração que ama a Deus acima de todas as coisas. Meus irmãos, isso é muito sério. É muito sério isso, irmãos. A gente precisa refletir profundamente sobre as nossas motivações. Por que nós viemos à igreja? Por que nós servimos a Deus? O que move a minha vida? Hoje eu até conversando com os adolescentes pela manhã, e eu pergunto: o que vocês sentem no coração ao chegar a hora de ir para a igreja? Você sente alegria, prazer, ou você sente um peso? Poxa, chegou a hora de ir para a igreja de novo, aquela coisa de novo. Não, se não for por prazer, está tudo errado o que nós fazemos para Deus. Nós precisamos refletir profundamente sobre isso. Deus conhece as nossas obras e qual tem sido as nossas motivações para servir a Deus. Que pensemos sobre isso, irmãos, e o Senhor nos faça ter um diagnóstico correto da nossa vida, das nossas motivações. Em segundo lugar, irmãos, vamos observar aí o que fala o texto aí no verso 2 e 3. Vamos ler, verso 2 e o 3, diz assim, vamos ler, eu vou ler todo o versículo. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Não deixaste esmorecer. Que, irmãos, o texto ele fala de perseverança, ele fala de labor, serviço pesado, né? Ele fala que os irmãos suportaram provas por causa do nome, não deixaram se esmorecer. O que se pode observar aqui é que, apesar das lutas e perseguições, a igreja de Éfeso permaneceu fiel à doutrina dos apóstolos, permaneceu-se fiel à verdade do Evangelho. Eles não esmoreceram, como nos informa aí o texto, mas perseveraram firmes. Porém, a falta do amor fez perder a sua profundidade e sinceridade diante de Deus. A falta do amor, irmãos. Olha que coisa interessante. Tantas virtudes aqui que nós encontramos. Tantas coisas boas que esses irmãos fizeram. Mas por falta do amor, eles perderam a sinceridade, a profundidade espiritual diante de Deus. O Senhor elogia por isso, porém, Ele não aprova. Ele diz aí no verso 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O Senhor diz: olha, eu estou vendo tudo que vocês fizeram aí, eu estou vendo as virtudes de vocês, o esforço de vocês, a perseverança, o apego pelas Escrituras, porém eu tenho uma coisa contra vocês: vocês abandonaram o primeiro amor. O que vocês faz aí, não tem coração nisso aí, não tem amor. Meus irmãos, aqui nós precisamos aprender uma lição muito importante para todos nós. Muito importante o que nós precisamos aprender aqui. Todos os nossos esforços, o trabalho árduo, tudo que nós fizermos, todas as atividades que nós praticarmos, elas não substituirão a perda do primeiro amor. Os irmãos estão entendendo? Por mais que você faça as obras da igreja,
Que você seja uma pessoa dedicada, acompanhe tudo, faça tudo o que for necessário. Não substituirá a perda do primeiro amor. Está aqui, irmãos, esses irmãos faziam tudo. Porém Deus diz, olha, eu tenho contra vocês uma coisa: vocês abandonaram o primeiro amor. Eu não tenho prazer, eu não estou prazeroso nisso aí, eu não estou feliz com isso aí, porque vocês abandonaram o primeiro amor. Meus irmãos, nada do que fazemos, nenhuma atividade que se faz na igreja é mais importante do que o amor. Eu acredito que nenhuma pessoa descreveu com mais perfeição sobre o amor do que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13. Ali Paulo faz uma descrição, podemos dizer um resumo dos resumos do que é o amor. E ele diz ali, irmãos, que você pode chegar ao nível mais elevado da sua espiritualidade. Olha que ele diz, ainda que eu fale a língua dos anjos. Olha o nível que ele coloca. Se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Se eu não tiver amor, nada serei. Olha a descrição, irmãos. E ele faz uma lista ali de atividades, que pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Ele deixa muito claro que sem amor tudo que fazemos não terá sentido diante de Deus, irmãos. Irmãos, quando o amor por Deus deixa de ser o centro de toda a nossa espiritualidade, preste atenção nisso aqui, irmãos. Quando o amor por Deus deixa de ser o centro de toda a nossa espiritualidade, tudo que fazemos se torna apenas um mecanismo. As nossas atividades, irmãos, se tornam uma mera formalidade e deixa de ser adoração a Deus. É apenas forma, é apenas mecanismo. Olha como a coisa é séria, irmãos. Deixa de ser adoração a Deus, irmãos. Se não tiver amor, deixa de ser adoração a Deus. Pode ser qualquer uma outra coisa. Formalidade. É necessário, irmãos, que haja uma conexão profunda entre amor e serviço. Amor e serviço tem que andar de mão dadas, irmãos. O coração tem que estar envolvido em tudo que nós fazemos. Se não for assim, irmãos, as obras da igreja se tornam algo vazio, realizada mais por um dever ou por hábitos. Apenas hábitos. A gente já tem o horário certo, já se tornou um hábito fazer aquilo. Mas se não tiver amor, irmãos, não passa de hábitos, uma coisa vazia. A gente faz mais por obrigação, por um dever de participar. Meus irmãos, que essas verdades tão profundas da palavra de Deus reveladas aqui, elas possam despertar o nosso coração, elas possam nos despertar e a gente possa identificar, irmãos, aquelas áreas em que o amor por Deus e também ao próximo esteja se esfriando ou já tenha esfriado. Sabe? A palavra de Deus é para isso, é para despertar o nosso coração, abrir os nossos olhos e a gente identificar se alguma área em nossa vida o amor já esfriou, irmão, a gente já abandonou. Como que está a nossa relação com Deus? Como que está a nossa relação com o próximo? É necessário que a gente pense sobre isso. E uma vez que a gente identifique, irmãos, a gente possa ser encorajado ao sincero arrependimento e voltar às primeiras obras com todo fervor e dedicação. Amém, igreja? A gente possa voltar a praticar as primeiras obras. Irmãos, é só a gente lembrar, irmãos, tanta coisa que a gente fazia que a gente não faz mais. Ou será que eu estou falando alguma bobagem aqui? Tantas coisas que a gente fazia que faz bem para a igreja, que faz bem para o relacionamento entre irmãos,
Está ficando de lado, irmãos, está ficando no esquecimento. Por que será, irmãos? Necessário que a gente reflita sobre isso. Aquelas coisas que a gente gostava de fazer lá no início da caminhada cristã, aquela motivação, aquela empolgação total, está se esfriando, irmãos. Deus está nos advertindo. Deus está nos advertindo, irmãos. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos faça, irmãos, que Ele nos leve a uma reflexão profunda, um diagnóstico correto da nossa vida, e a gente possa rever as nossas motivações. Por que eu estou fazendo? Por que eu vou à igreja? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu participo às vezes das atividades da igreja, das atividades da aldeia? O que me move a fazer isso? Sem amor, irmãos, Deus não tem prazer. Mas eu quero falar mais uma coisa aqui, irmãos, importante que nós observamos nesse texto. Esse texto aqui a gente pode aprender muitas coisas. Vários argumentos aqui a gente pode destacar aqui, mas eu destaquei apenas 3 coisas importantes para nós pensar nessa noite. Em terceiro lugar, irmãos, aqui, vamos observar o que diz o verso 5 do texto. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Meus irmãos, aqui, esse verso 5, aqui trata-se de um chamado de Deus ao arrependimento. Deus é tão misericordioso que Ele não abandona, Ele não condena, Ele não abandona. Pelo contrário, Ele oferece uma oportunidade de restauração. Ele chama ao arrependimento. Aqui, se nós observar aqui, os irmãos de Efésios aqui, eles são chamados a fazer um autoexame espiritual, para que eles possam identificar a origem da sua frieza espiritual. Interessante isso aqui, irmãos, porque aqui, o que se observa aqui, é o primeiro passo para um conserto, irmãos. Identificar o erro e a sua origem. Como que você vai consertar alguma coisa sem primeiro você identificar o erro? Onde é que está o erro? Como que você vai se arrepender de algo que você não reconhece que está errado, que precisa corrigir? Então é o primeiro passo. Deus chama, o Senhor chama. Lembra-te, pois, de onde caíste. Ele convida os irmãos aqui, irmãos, para fazer uma reflexão, para lembrar onde foi que começou, o porquê começou e o que levou eles a abandonar o primeiro amor. Sabe, é como se o Senhor estivesse dizendo: olha, reflitam aí, pensem o que foi que levou vocês a abandonar o primeiro amor. Quando foi que começou? Lembrem onde vocês caíram. E recomecem, e arrependam-se. Ele diz: arrependam-se. Aí ele apresenta aqui, ele chama, ele convida os irmãos para fazer uma reflexão, e aí ele apresenta a solução para o problema: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. É como se ele dissesse: olha, reconheçam, vocês precisam identificar o que foi que aconteceu, o que foi que levou. Porque assim, irmãos, o erro às vezes ele começa devagarinho, como uma infiltração. Vai penetrando, e você não corrige quando pensa que não, desaba tudo. Então é preciso identificar. Então aqui o Senhor, irmãos, Ele adverte a igreja para a necessidade de um arrependimento sincero e verdadeiro que exige mudança de coração e mente. O verdadeiro arrependimento, ele exige mudança de coração e mente. Não é só falar, não é só chorar. Augusto Nicodemos disse que o arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.
Interessante essa frase. Chorar, todo mundo chora. Tem gente que chora, estou arrependido, Senhor. Mas será que mudou as atitudes? Então, irmãos, Deus exige um arrependimento sincero e verdadeiro que exige mudança. A igreja é chamada para retornar ao primeiro amor, a praticar as primeiras obras e assim restaurar o seu relacionamento com Deus, porque está quebrado. Sem amor a Deus e também ao próximo, o nosso relacionamento com Deus está quebrado, irmãos. Isso é muito sério. Isso é muito sério, irmãos. A igreja é chamada para retornar ao primeiro amor, restaurar o seu relacionamento. Então, irmãos, fica muito claro aqui que sem o amor genuíno como nossa maior motivação para servir a Deus, a igreja perde sua eficácia e também o seu testemunho nesse mundo. Perde o testemunho total, irmãos. Se não tiver amor, a igreja perde sua eficácia, perde-se o seu testemunho nesse mundo. O Senhor afirma aí nos versículos em diante, Ele afirma: caso a igreja não se arrependa, Ele removerá o candeeiro, Ele tirará o candeeiro que é símbolo da presença de Deus e do testemunho da igreja. Perde-se totalmente a eficácia, irmãos, se não tiver amor. Portanto, meus irmãos, saiba de uma coisa: o perigo de abandonar o primeiro amor, ele é real. Ele é real, ele está no nosso meio. Ele está no nosso meio. Às vezes eu fico me perguntando, às vezes eu fico, meu Deus, será que de fato nós amamos a Deus de todo o coração, alma, mente? Será que nós amamos, irmãos? Questionei isso para os meninos pela manhã. Você ama? Amo sim. Por que você sabe que você ama a Deus? Meus irmãos, nós precisamos, sabe, de uma reflexão tão profunda em relação a isso. Será que de fato nós amamos a Deus? Qual o nosso prazer de vir à casa de Deus, de adorar o Senhor? Qual é o tamanho desse prazer de fazer isso? A gente tem que pensar sobre isso. É necessário que façamos esse diagnóstico em nossa relação com Deus. Colocar o amor a Deus acima de todas as coisas. E também o amor ao próximo no centro das nossas motivações. Amor a Deus, também ao próximo. Tem gente que diz: eu amo Deus demais, mas não, aliás, eu amo o próximo. Procurei hoje pela manhã para os meninos: o que você ama mais? Você ama mais a Deus ou você ama mais seus pais, mãe, pai? Todos responderam: eu amo mais a Deus. E a Bíblia, irmãos, vai na contramão, diz assim: como é que você vai dizer que ama mais a Deus que nunca viu e ama menos o próximo que você vê todo dia? Tem, irmãos, há essa necessidade, tem que haver essa conexão, né? O amor a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A gente diz: eu amo Deus, como eu amo Deus. Mas o que a gente tem feito para provar esse amor por Deus? Às vezes eu fico pensando, irmãos, olha, fico pensando às vezes no amor de pai para com o filho. Todo mundo que é pai aqui sabe o que é o amor de um pai para o filho. Se for possível, você dá a sua vida para defender seu filho. Você dá a sua vida, você morre para defender seu filho. Isso é amor, irmãos. Quem ama dá o melhor. Quem ama quer estar sempre presente. Aí é que eu me pergunto: será que nós amamos Deus? O que a gente tem dado para Deus? Esse é um questionamento, irmãos, que todos nós temos que fazer no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe e nos dê total capacidade, irmãos, para sermos portadores da luz de Jesus Cristo aqui neste mundo. Que Deus nos dê total capacidade e poder para isso. Se o que fazemos para Deus não for motivado pelo amor, nós precisamos urgentemente restaurar o nosso relacionamento com o Senhor através do arrependimento. Amém, igreja?
Reflita sobre isso. Se a nossa motivação para servir a Deus não for o amor, não partir do coração, de uma coisa prazerosa, nós precisamos urgentemente consertar o nosso relacionamento com Deus através do arrependimento. O Senhor está convidando, da mesma forma que Ele chamou os irmãos de Éfeso para um conserto, para um arrependimento, para uma restauração, Ele convida todos. Que pensemos, irmãos, sobre isso, que reflitamos, e o Senhor nos faça cada dia mais compreender a Sua palavra, praticar a Sua palavra, e assim nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus e testemunhar o Evangelho neste mundo. Que Deus nos abençoe e o Espírito Santo aplique essa palavra no coração da maneira que Ele achar melhor e ela possa gerar as mudanças que nós precisamos. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe.